coloca a mão no pescoço da pessoa e aí a pessoa vai falando e pelas vibrações você consegue entender. Construa o seu storytelling, começo, meio e fim. Continue o seu caminho e faça o que tiver que fazer para que as coisas aconteçam. Ter uma empresa para que faça parte do conselho. Fala, pessoal! Mais uma quinta-feira, 6 horas da tarde, pontualmente aqui com você, garantindo para você o nosso compromisso de te entregar conteúdos da mais alta qualidade para agregar a sua carreira, o seu empreendedorismo, a sua vida pessoal, por que não? Experiências Contam quer fazer parte da sua jornada. Tatiana Souza por aqui, e antes de começar eu quero agradecer uma das incentivadoras desse episódio ir pro ar. Isa Reis, mentora de carreira. Tá com dúvida de ir por aqui ou por ali? Quer dar um upgrade na sua carreira? Contata aí, Isa Reis. Já tem o seu negócio bem sucedido, mas quer entregar experiências mais diferenciadas para o seu cliente? Leque Chaves. Customer Success. Mestre no assunto. Beijo para vocês, muito obrigada por nos apoiarem em mais esse episódio. Por aqui, Tayane Andrade, para anunciar para vocês quem é a nossa convidada de hoje. Hoje a gente vai falar com uma pessoa que é filha de 2 mineiros. Ela vai falar que é mineira de coração, mas ela nasceu em São Paulo. Ela é tutora de 3 gatos. Não, vamos lá, vamos colar aqui, porque vocês sabem que eu tenho um problema com memória. O Fred, a Nina e a Lorena. Ela é top voicer do LinkedIn, palestrante, trabalha há muito tempo com recrutamento e seleção e é especialista em diversidade e inclusão. Com a gente hoje está a Dani Avelino. Seja bem-vinda. Meninas, muito obrigada pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês para contar um pouquinho da minha história, da trajetória e também e de outras coisas também, já que você falou sobre movimentação, carreira e também questão pessoal, por que não? Né? Exatamente. E é uma alegria muito grande de estar aqui com vocês. Você sabe, Dani, que o layout desse podcast é justamente para isso, para a pessoa ficar confortável, e você vai perceber que isso aqui vai virar um bate-papo. Às vezes eu brinco que é um chazinho de senhoras, que a gente fica aqui batendo papo, e às vezes a gente pauta um assunto, mas depois vai um puxando o outro, e às vezes dá o horário e a gente nem percebe. Então fique super à vontade, que a gente vai ficar super à vontade aqui, e a gente sabe que a gente vai poder te perguntar tudo. Tá bom. E a gente gosta de começar dos primórdios, Dani. Hoje você leva uma bandeira muito pertinente, né, no mercado de trabalho. A gente já escuta muito, isso já, graças a Deus, já é um assunto muito discutido, que é a diversidade. Mas você vive isso na causa, né? Você vive isso na pele. Então, antes de mais nada, a gente quer começar com a Dani lá de São Paulo, né? Mas nasceu aqui, né? A Dani lá pequenininha. Como é que foi você, enquanto criança, sobre a sua deficiência? Como é que você entendeu que você precisava ser uma voz, né? Uma voz ativa mesmo no mundo da diversidade? Como é que foi isso para você? Bom, vamos lá. Eu costumo dizer que a gente tem algumas fases, né? E no caso da minha infância, né? A deficiência ela foi descoberta ali com 4 anos de idade. Então, meus pais perceberam, né, que eu não me comunicava com as outras crianças, não formava frases. E aí, naquele período, foi quando realmente fez o exame, né, no caso, a audiometria, e também alguns exames auditivos que identificaram que eu tinha perda auditiva. Na verdade, o caminho da transmissão entre a cóclea e o cérebro, não tem essa comunicação. Né? O nervo ele é deformado. E aí, com base nisso, foi percebendo ali que realmente precisava fazer alguma coisa para poder fazer com que eu pudesse me desenvolver. Né? Entendi. Mas vamos tentar voltar um pouquinho na questão de como que é para 2 pessoas, né, 2 pais descobrirem a questão. Exato. E qual é o mundo que essa pessoa vai enfrentar, sei lá, daqui 20, 30 anos. Né? E aí eu sempre falo que meu pai e minha mãe me ajudaram muito dentro dessa jornada, e principalmente a minha mãe, né, porque tinha que levar na fono, tinha que fazer, ir para a escola, né? Então, eu já entrei de forma muito natural. Então, eu não entrei numa escola especializada, e sim numa escola como qualquer outra para crianças sem deficiência. E ali começa o primeiro desafio, né? Porque tem os aparelhos auditivos. Naquela época já era caro, continua sendo caro, isso não mudou, tá?
mas para mim foi muito desafiador a parte de realmente ter recursos para poder conseguir, né? Então, meu pai, na época, fez a famosa, o que a gente pode chamar hoje de vaquinha online, e então ele conseguiu ter arrecadação para poder comprar o primeiro aparelho, que na verdade eu uso dois, né? Não é só um. E aí foi a partir dali que começou realmente a jornada. Então eu fazia fono. Primeiro eu ia para a escola, né? Depois da escola eu ia para a fono, ficava lá 1 hora, 2 horas mais ou menos, para aprender a falar. E em casa também tinha o mesmo exercício, né? Então a fono, ela falava tanto com as professoras quanto com a minha mãe e com meu pai para que eu pudesse me comunicar. Ai, que incrível. Mas como que veio essa questão de querer se comunicar? Porque eu poderia muito bem ter escolhido a Libras como meio, né, de comunicação. E aí, nesse ponto, foi onde minha mãe teve que pensar qual era o futuro que eu ia ter daqui 20, 30 anos. Então, quando a gente olha hoje a jornada de diversidade e quando a gente olha quem tem oportunidades, por exemplo, se a gente for para o mercado e trazer duas pessoas com a mesma deficiência, que têm a mesma formação, que têm o mesmo histórico escolar, histórico de profissional, só que uma se comunica e a outra não. Quem vai ter mais chance de ser contratado? Sim. Então, geralmente, quem tem a primeira língua como português consegue ter mais facilidade no mercado do que quem não tem. Porque, geralmente, você precisa aprender a Libras, poder se comunicar. Exato. Geralmente, essas pessoas elas estão dentro, muito mais próximas da comunidade surda. E aí, esse também era o meu meio, né? Porque se a gente for fazer uma contagem, ou melhor, o teste do pescoço, e como é que funciona esse teste de pescoço? É você estar nos ambientes e perceber quem são as pessoas que estão ao seu redor. Então, é começar a reparar se tem pessoas pretas e pardas frequentando aquele lugar, se tem pessoas LGBTs, se tem pessoas com deficiência, porque aí você consegue entender qual é o cenário, de onde estão essas pessoas inseridas, seja ela no meio social ou no meio profissional. Então, foi se percebendo que eu teria esse desafio, então minha mãe entendeu que seria melhor eu me comunicar. Talvez pudesse ser desafiador, mas ela falou que foi um processo natural, que para mim foi muito tranquilo isso, de querer se comunicar. Então, as professoras, uma delas que eu lembro com muito carinho, que é a Ieda, e ela foi minha professora do primeiro ano, no ditado, quando a gente escrevia, não sei se hoje as crianças ainda escrevem. Não sei se Você sabe que tem você falou essa ainda palavra ditado? Eu falei, não, será que ainda existe, gente? Não Ditado. sei. Então, eu tinha um exercício diferente comigo. Tinha alguns períodos do recreio, né, que ela separava esse tempo, me levava lá na lousa, e aí ela fazia o Tadoma, né? Então, o Tadoma, para quem não sabe, geralmente é usado para quem tem surdo-cegueira, né? Ou seja, as duas deficiências. Que você coloca a mão no pescoço da pessoa, e aí a pessoa vai falando e pelas vibrações você consegue entender o que está sendo falado. Caramba! Então ela fazia isso comigo. Ela colocava a minha mão no pescoço dela, falava as palavras e eu tinha que escrever na lousa. Porque quando chegava na hora do ditado, né, eu já sabia mais ou menos quais eram as palavras que ela ia falar. E você, pela vibração da garganta, você conseguia entender o que ela falava? Sim. Então, gente, eu não sabia disso. Que coisa incrível. Eu fiz um exercício recentemente com uma pessoa, porque não acreditava muito que isso era verdade. Falei, não, vamos fazer. Eu tirei os aparelhos. Porque para a pessoa ver que realmente era fácil. A sua surdez é 100%. Eu não olhei, não olhei diretamente para a boca da pessoa, fiquei só sentindo as vibrações. Aí a pessoa perguntava e eu respondia. Meu Deus, que incrível, Dani, eu não sabia. Esse era um exercício que a gente fazia. E ela, com muita maestria, colocou isso pra você, né? Porque, né? Professora Ieda, parabéns, que orgulho. Parabéns. Que ela fazia um negócio totalmente extracurricular. Era durante o intervalo, por exemplo, tinha lá 15 minutos de intervalo, ela ia lá e te ensinava ela fazia isso. Que coisa linda. E aí em casa, a professora passava, por exemplo, quais eram as possíveis palavras que eu caí no ditado, e minha mãe fazia comigo. Então, era uma forma também de aprender. Como é que chama a técnica? Não entendi. Como é que chama a técnica?
É Tadoma. Tadoma, não esqueço mais, Tadoma. Muito legal. E aí, com base nisso, eu fui me desenvolvendo, aprendendo. Então, eu fiz fono 13 anos. 13 anos. Então, na verdade, foi um pouquinho menos. Eu acho que foi porque eu parei com 13, né? Uhum. Que, na verdade, na época, quando a gente entra na adolescência, a gente entra naquela fase meio rebelde. Ah, né? sim. Tipo, ó, o que você vai fazer, entre outras coisas? E aí, aí eu cheguei na Fono e perguntei, minha voz vai mudar? Ela falou, não. Eu falei, então que eu não tenho nada que fazer aqui, né? Já aprendi a falar, já tenho algumas dificuldades, por exemplo, com X, né? Então, a X, Z, por exemplo, quando é letras duplicadas, mas o restante eu consigo compreender muito bem. Só que eu faço leitura labial, né? Sim. Que isso me ajuda muito também a compreender o que as pessoas estão falando ou se comunicando ali durante o dia a dia. Só que eu entrei numa fase, como eu falei agora, né, da fase rebelde, que eu também não conseguia entender qual que era o meu lugar. Porque eu era a única, se eu for fazer uma comparação do meio acadêmico, por exemplo, na pré-escola eu era a única criança com deficiência no meio de todo mundo. No ensino fundamental também. No ensino médio, talvez tinha duas, né? Da escola inteira. E aí na graduação também, duas pessoas com deficiência. E na pós de marketing não teve ninguém. E aí na pós de diversidade eu encontrei entre 5 ou 6 pessoas com deficiência fazendo curso. Então, assim, isso mostra também o quanto a jornada é solitária. Exato. Porque você está no meio de pessoas que não têm deficiência, e você não tem representatividade, você não conhece ninguém do seu meio ou de alguma questão que você pudesse realmente se desenvolver. E aí, na minha família, nós temos talvez 4 pessoas, né? Só que aí é uma escala muito grande, até para explicar um pouco para vocês, porque, por exemplo, meus pais, eles são primos de primeiro grau. Então, a probabilidade de ter uma criança com deficiência é maior. Sim. Só que eu também tenho tios que casaram com primos e não tiveram essas questões, e outros tiveram, né? Então, eu tenho uma tia que teve 16 filhos, dos 16, 2 nasceram com deficiência, também a mesma deficiência que a minha. Uma se comunica bem assim, com mais dificuldade. Tá. A outra fala, mas não fala tanto assim como eu, que já fala de forma natural. Mas as duas conseguem se comunicar, conseguem compreender, mas elas não tiveram, talvez, as mesmas oportunidades que eu tive. Sim. E aí um outro seria um primo com nanismo, né? E, na verdade, ele tinha uma estatura entre 1,40 e 1,50, mais ou menos, que o pessoal considera que seja menor, né? Mas no restante era muito normal para todo mundo. Sim. Né? E já no lado da parte do meu pai, não teve, pelo menos que eu me lembre, ou que eu tenha de primo, eu não lembro de nenhum que tenha deficiência e que pudesse ser talvez uma referência, uma representatividade ou algo nesse sentido. E uma troca de experiência, né? Porque não tem ninguém para te contar como foi, como era, quais eram, né? Nenhum mentor ali para te ajudar nessa jornada. E aí, no caso das meninas, por exemplo, uma delas a gente conseguiu trazer para São Paulo, colocar aparelho, ela se desenvolveu depois disso, mas é claro que a fala, quando você vai comparar, pegar uma pessoa numa fase adulta com alguém que aprendeu desde pequena, é bem diferente o estilo de como que elas vão se desenvolver, né? Mas foi muito interessante essa parte, porque quando eu entrei na adolescência, eu entrei com guerra comigo mesma, né? No sentido de eu não tenho referência, talvez eu não tivesse tanta consciência a respeito, e eu ficava me questionando por que eu nasci assim, por que eu sou assim, ou por que as pessoas fazem bullying ou colocam apelidos maldosos, porque no ensino médio eu ganhei o apelido que me acompanhou durante 3 anos, né? E esses 3 anos para mim foram dolorosos no sentido de não ter a referência e as pessoas realmente caçoar daquilo que a gente tem, que é a principal característica nossa. Né? Sim. E porque o apelido era Pops, a Pops do Chaves.
Ah, sim. Conta tudo pra sua mãe, sei. Kiko. Então, era muito desafiador por causa disso, né? Uhum. Então, ao invés de me chamarem pelo nome de Dani, me chamavam pelo apelido. Então, foi desafiador até, né? Uhum. E aí, quando eu entrei no mercado de trabalho, aí é que eu percebi que tinha gente parecida comigo, né? Que tinha deficiências, não só auditiva, mas todas as Uhum. outras, né? Física, visual, intelectual. E aí eu vi que eu não estava sozinho, né? Porque a gente tem aquela tendência de achar, quando a gente é jovem, que nós Uhum. somos as únicas pessoas na face da Terra que tem aquilo, né? É verdade. É verdade. E aí você entrou no assunto do mercado de trabalho e essa era uma pergunta. Quando você é jovem, você entrou no mercado, né? Não faz tanto tempo, mas era a minha pergunta. Você entrou já na lei estabelecida da cota de PCD ou você chegou a concorrer com vagas normais, é certo Não, dizer? não, vagas não exclusivas. Exato. Não, já entrei pela lei de cotas, ela já rodava já, né? Então ela é uma lei de 91, Uhum. mas ela só entrou em vigor mesmo em 99, mas eu entrei no mercado em 2003. Jovem, E tá vendo? tem, e aí, o mais engraçado é que eu não entendia nada dessas coisas. Uhum. Eu não era ativista naquela época, nem Sim. olhava para a minha deficiência como uma Mas questão. você chegou a tentar antes? Ou é porque realmente quando você Não, ingressou no não. mercado de trabalho já tinha Já lei? entrei, Ah, já entendi. era. Gente, Então, fez o exame, na época, eu participei de uma instituição que era a VAP, e ela cuidava dessa questão da parte profissional, tipo o Expro da vida, ou algumas empresas que a Sim. gente tem, que sim. faz voltado para a formação de jovens ali. Só que nesse caso era voltado para pessoas com deficiência. Uhum. E aí eu entrei na primeira indústria, já entrei já numa multinacional, que era uma indústria química, e eu entrei como auxiliar administrativo. Aí é engraçado, porque assim, no terceiro dia que eu entrei lá, eu peguei conjuntivite. Pensa, falei, pronto, Nossa. vão me mandar Pronto. embora. Né? Já entrou com um receio, né? Meu É. Deus do céu. Exato, porque aí eu fui mexer no. Na verdade, a gente foi contratado para arrumar os arquivos deles, né? E aí você imagina, você pega lá documento de 1950, todo empoeirado, aquela coisa Uhum. toda, né? Tudo desorganizado, e aí eu acabei pegando a conjuntivite ali. E aí, não vou te mandar embora, não, é só vai passar e tudo mais, né? E aí, ali foi a minha primeira experiência e não estava na faculdade ainda, não tinha pensado nisso. E aí, depois de um ano é que eu entrei na faculdade, mas eu não entrei na que eu queria fazer. Primeiro eu entrei numa que eu não vou nem lembrar mais o nome do curso, era voltado para design. E aí eu vi que não era nada daquilo que eu queria. Eu falei, não, isso aqui não tem nada a ver comigo, né? E aí eu esperei mais 6 meses para ver o que eu queria fazer. E aí eu fui fazer administração. Aí eu só mudei de rua, né? Porque a faculdade ficava na Brigadeiro. E aí onde eu ia fazer era na Liberdade. Ah, E aí foram 4 anos ali. Na faculdade eu tive o desafio com os professores que eles não queriam usar microfone. Então, imagina, naquele tempo, uhum. embora a gente pudesse talvez pensar em acessibilidade, mas eu não pensava nisso porque eu achava que eu tinha que enfrentar as mesmas coisas que as outras pessoas. E aí, Exato. quando eu olho hoje, né, para o que eu defendo, eu falo, não, eu deveria ter pedido para usar microfone, Uhum. eu deveria ter Exato. E pedido o para letramento, tentar. né? Exato. E foi desafiador, né? Toda a jornada ela foi desafiadora. E aí, depois que eu saí de lá, aí eu tive outras profissões, né? Porque eu Uhum. entrei na área tributária, na minha primeira experiência, depois eu fui para a área de comercial, no que hoje antes era telefônica, agora é vivo, Uhum. né? E aí, depois disso, eu fui para o banco, o famoso Olha. Banco Laranjinha, né, que vocês conhecem. Eu fiquei 10 anos lá. Só que lá eu atuei na área de TI. Nossa, Nossa, tem. mas como assim, né? Fez todas essas É. áreas de profissões. Transição de carreira com a Dani, né? Então, eu fazia administração, mas eu fiz o curso de web design. Na verdade, no Itaú eu levei 2 anos para entrar. Porque eu fiz o processo seletivo e aí todo o processo seletivo deles é voltado para atendimento em banco, né? Agência de Uhum. banco.
na época, né, agência bancária. E aí eu falei, não, não é isso que eu quero, não vou, não quero atuar com isso. Mas se tiver vaga na área de TI, já que eu estava fazendo curso, na época, né, web design, que era Sim. a Sim, moda era a ali, moda, era a hype. eu fiz e esperei, né? 2 anos depois veio a oportunidade de entrar lá, recusei na primeira, aí depois eu voltei atrás e falei, não, Olha. eu quero entrar, né? Não vou Uhum. ficar dando mole. E aí eu entrei e eu achava que eu não ia durar muito tempo lá. Não, não, aí eu acabei ficando 10 anos. Caraca, Eu 10 peguei anos. quase que todas as fusões que o banco teve, então foi de 2006 a 2016. E aí, quando eu saí de lá, bateu a bad do que eu vou fazer agora, né? Todo mundo Uhum. que sai de banco, É. né? Essa é uma história recorrente. Todo mundo que sai de banco começa, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque o Exato. banco E é uma aí, outra cultura. o mais engraçado foi pensar quais são as carreiras que eu ia fazer, o que eu poderia estudar, o que eu poderia pensar. Então, eu tirei um ano sabático ali na verdade, era um ano, mas acabou virando 2, né? Uhum. E nesse primeiro ano, eu aproveitei para estudar tudo que eu pudesse estudar. Então, eu fiz fotografia, fiz marketing, fiz coisas aleatórias, né? Aham. A fotografia eu cheguei a atuar por um tempo, Ai, que mas legal. não é minha vibe ficar tentando vender. Eu falei, não, não é a minha Uhum. estrutura isso, mas eu adorava fotografar. Adoro até hoje ainda, né? Então eu fotografava muito casamento. Ah, que E legal. os Aí, Que legal, eu amo. fotógrafos principais, eles me chamavam para ser a segunda fotógrafa. Então, eu estava sempre ali de olho nas emoções, porque Uhum. o que é legal na questão da fotografia? Porque eu tendo a surdez, eu não vou ficar prestando atenção no que o padre, pastor, rabino, o que eles estão falando. Não dá para eu fazer essa lógica e, ao Nada mesmo tira sua tempo, atenção. prestar atenção no que as pessoas estão trazendo de emoção. Então, eu ficava focada só nas pessoas, nas situações e nas reações delas. Então, para mim, era muito legal. Que interessante. o olhar E muda Não é? completamente, né? A forma de totalmente. Então, observação. eu poderia ir sem aparelho também, que para mim não ia fazer Você só diferença captava as nenhuma, emoções. Muito porque interessante. a ideia era captar a emoção, né? E fiquei por um tempo, trabalhei com marketing com algumas pessoas, então eu ajudei um portal de educação voltado para fotógrafos, que se chamava na época Alma de Fotógrafo, depois virou Alma Criativa. Existe ainda hoje, mas muito menos focado, mas tem. Uhum. E também ajudei uma fotógrafa de casamento de Minas Gerais a também divulgar o trabalho dela, como que ela podia fazer isso nas redes sociais, Facebook, um pouco do Instagram, mas é tudo muito recente, assim, né? Entendi. E aí, quando foi em 2018, eu percebi que eu precisava voltar para o mercado. Uhum. Eu falei, tá, e agora, o que eu vou fazer, né? Eu olhei lá meu currículo e aí eu vi que eu só tinha graduação, alguns cursos, e aí eu resolvi fazer a pós em marketing digital. Fiz a pós e aí foi quando surgiu a oportunidade no final de novembro de entrar numa indústria de tecnologia coreana, né? Para atuar com RH. Porque, na verdade, não era a minha primeira opção, né? Uhum. Era mais a parte de marketing mesmo. Só que Tá. aí, quando veio, eu falei, por que não tentar trabalhar a marca empregadora? Né? Uhum. Sim. E aí a empresa ela foi uma escola para mim do que ser e do que não ser, né? E o RH foi onde Coincidência. E o RH foi uma escola porque eu pude aprender todos os subsistemas, né? Uhum. Então, eu conheci pagamento, conheci benefícios, conheci recrutamento, conheci treinamento de desenvolvimento. E lá eu comecei o pontapé, né, de diversidade e inclusão, embora não seja o forte da empresa, né? Nunca Uhum. foi, mas foi uma oportunidade, porque eu Uhum. percebi e comecei a brigar um pouquinho, né? Uhum. Principalmente com a questão de cotas, que aí eu falava assim, meu Deus, a empresa precisa cumprir. Mas aí tinha toda aquela questão, não, mas tem as fábricas conseguem, né, preencher muito mais do que o escritório. E eu falava, gente, mas a gente também precisa trazer as pessoas para cá. Exato. E aí foi a primeiro meu pontapé mesmo com o tema. E aí foi quando eu comecei a prestar atenção e a fazer pesquisas com as pessoas no LinkedIn para entender
jornada de carreira, né? Que aí para entender se elas tinham as mesmas dificuldades que as minhas, né? De crescimento profissional. E aí foi quando eu falei, não, eu preciso começar a estudar um pouquinho mais disso, né? E embora se falasse disso, não era um tema tão recorrente como é hoje, Sim. onde as pessoas defendem, levantam as bandeiras. Exato. Onde a gente As consegue- agendas não existiam, né? Nas organizações, Exato. as agendas não eram presentes, a gente não falava muito sobre isso, né? Exato. Exato. E aí foi quando eu comecei a realmente buscar o conhecimento e brigar por isso também, né? Então, lá eu fiquei 2 anos, 3 anos quase, né? Foram 2 anos e 3 meses, até que no meio da pandemia, que eu ainda estava lá. Sim. E pandemia, para mim, foi uma coisa muito surreal, porque eu acho que para todo mundo, né? Bateu aquela vibe de que você está fazendo aqui? Qual Exato. que é O que seu você vai propósito? entregar no mundo, né? Exato. Qual é o seu legado, né? O mundo está acabando e você não está fazendo nada, sabe? Aquela preocupação assim. E aí foi quando eu decidi escrever no LinkedIn. Aquela coisa, né? A pandemia tem ônus e bônus, né? Então, eu, por exemplo, para chegar na empresa, eu levava 2 horas e meia para ir para voltar. E aí a pandemia me deu essas 2 horas e meia, que eu não ia fazer nada. Ah, sim, Sim. verdade. Então, eram 5 horas praticamente da ida e da volta que eu tinha de oportunidade para fazer alguma coisa. E aí foi quando eu comecei a escrever diariamente no LinkedIn. E aí eu escrevia sobre tudo: recrutamento, diversidade, treinamento, desenvolvimento, carreira, né? Então, eu comecei a entrar nessa jornada sem ter uma ideia formada de como que eu ia fazer isso. Mas foi para ter mãe não deixar a peteca cair, né? Porque Exato. a pandemia afetou a gente de muitas formas, né? Principalmente psicológico. Exato. O lockdown, né? Você ficar preso dentro de casa, não poder ver ninguém, tomar cuidado para não pegar a doença também. E pra comunidade dos surdos, eu tive um amigo que ele teve essa conversa comigo. Aliás, eu tive essa conversa com ele, porque ele também faz leitura de lábios. E na pandemia, eu fui agir naturalmente com ele e eu tava de máscara. Como a gente tinha intimidade, ele falou: Tati, pode tirar a máscara? Porque ele não conseguia ler meu lábio. E aí eu lembro, quando ele falou isso, eu abracei ele e falei: Edinho, eu não tinha ideia. Porque como a gente já convivia há muito tempo, eu sempre soube, né, que ele também usa aparelho, sempre soube que ele lia meu lábio, mas como quando a gente se viu durante a pandemia, eu tava usando máscara. E aí, pra mim, eu senti um pouco da dor dele, que a pandemia impactou a população mundial, mas teve essa questão para vocês também, né? A questão do uso das máscaras. E isso demorou muito. Isso demorou muito. As pessoas, mesmo a pandemia passando, muita gente continuou usando máscara, o que impactou um pouco da conexão da comunicação, eu acredito. Exato. Como foi para você? Para mim foi muito ruim. Imagina você ir nas lojas, ir no mercado e tudo mais, o povo de máscara, eles falaram: não, vou tirar a máscara. Eu falei: então eu vou largar as compras aqui, né? Porque eu não tenho como entender o que você está perguntando, o que você está falando, né? E teve muita gente que não teve empatia. Né? Então, eu tive muitos vendedores, né, pessoas que não tiveram empatia naquele momento, de olhar com mais carinho para esse lado. E aí eu tinha que ter alguém junto comigo, porque às vezes a pessoa ia lá e tirava a máscara e falava para mim. Sim. Né? Mas as Tinha muito próprias medo pessoas também, não né? faziam. E Né? tinha muito medo. Acho que foi um tempo com muitos receios, né? Então, Sim. a pessoa, não vou. E se tiver um vírus, como é que eu faço? Exato. Né? Então, tinha o fator medo, né, na rotina ali. Mas eu tentava manter uma distância, pedia para baixar, eu abaixava também para a pessoa. Sim. Então, com o Edinho era assim, que até quando a gente voltou pouco a pouco pro escritório, a gente trabalhava junto, mas a gente era obrigado a usar máscara, e aí eu lembro que até eu falava, às vezes eu via as pessoas indo até a mesa dele, e ele tinha um cargo alto, né, então ele era bem requisitado, e às vezes a pessoa não percebia, e às vezes ele ficava meio sem graça de pedir, às vezes eu falava: gente, tira a máscara pra falar. E aí ficava naquela distância e rolava comunicação. Mas eu lembro que quando ele falou isso comigo, eu fiquei sem graça mesmo, né? Nossa, como é que eu não pensei nisso, gente? Ele leu o lábio. E você vê que é realmente falta de conhecimento mesmo, né? Como você falou, o tema existe, mas ainda era pouco abordado, ou ainda é pouco abordado, ainda é pouco abordado, né? E você vê que tava todo mundo na época da pandemia achando que tava sofrendo por igual,
Mas não, tinha uma parcela boa da população que tinha um sofrimento a mais. Fora a questão da acessibilidade como um todo, né? Eu falo que as atitudes, né? Principalmente essa que a gente que é a principal, que é a acessibilidade atitudinal, que é realmente as atitudes das pessoas. O quanto que elas têm empatia ou o quanto que elas entendem o que está acontecendo, até porque eu vejo que não dá para você se colocar no lugar do outro, mas dá para você tentar compreender um pouco do que está acontecendo, para você poder ter uma conexão maior com as pessoas. Né? Exato. E aí, quando eu comecei a escrever, eu já tinha uma ideia de querer ser top voice, tanto que eu fiz um curso do Cristiano Santos, que ele é top voice do LinkedIn. A história dele é fantástica, aliás. Exato. Fiz em janeiro, antes da pandemia. A primeira pergunta que eu fiz para ele: como que faz para ser top voice? Na verdade, assim, eu fui pro curso para tentar mudar meu LinkedIn também, lógico, né? Sim. Aí eu fui lá, olhei etapa por etapa do que ele fazia. Eu já faço isso, já faço isso, já faço isso. Eu falei, não tem nada para mudar aqui, né? E aí eu perguntei, né, como é que faz para ser top voice? E aí ele falou assim, ó, uma frase: ajude outras pessoas. Aquilo me deu um balde de água fria, porque eu falei assim, nossa, eu achava que tinha alguma artimanha, né, para poder fazer alguma coisa. E não, ele só trouxe essas palavras e eu falei assim, mas eu já faço isso de alguma forma lá na rede, né? Só que eu fiquei chateada, porque eu achava que tinha outras coisas que dava pra gente tentar fazer, ou chamar Tinha um atenção. guia de 10 passos lá, né? Não, 10 passos para virar top voice. não tem. Embora tenha gente vendendo curso disso. Né, exato, exatamente, por isso que eu falei. E aí, depois de um ano, ali em 2021, em janeiro, eu recebi um e-mail do LinkedIn falando que eu tinha virado top voice. Eu falei, oi, peraí, como? Olha, Né? Que legal. E é meio assim mesmo, tipo, você não tem contato nenhum até você virar top voice. Você vai criando conteúdo e seguidores, aí um dia a LinkedIn te fala isso? Na verdade, o LinkedIn, ele tem uma estratégia que ele não divulga para gente como é essa estratégia, mas ele vai acompanhando durante o ano, né, o que você está fazendo. Como que você está construindo a sua rede, como que você constrói a sua comunidade. Entendi. Que esse é o ponto principal. É a métrica, você né? precisa construir comunidade dentro daquilo que você fala, mas ao mesmo tempo você tem que ajudar outras pessoas. Como é que você ajuda as outras pessoas? Comentando os conteúdos delas, né? Curtindo o conteúdo, o compartilhamento, que aí é uma dica que eu vou dar para o pessoal, que é assim, não é só Dica gratuita, compartilhar gente. por compartilhar. Compartilha aquilo que é relevante e escreve o que se aprendeu sobre aquele tema. Né? Então, escrever mesmo lá e quando você está compartilhando aquele conteúdo. Sim. Porque isso gera engajamento. Lá a rede, pelo menos, ela é orgânica, né? Entendi. Então, você consegue ter uma visibilidade maior, porque é o efeito cascata. Então, vocês estão na minha rede, vocês estão curtindo meu conteúdo. Quem está na rede de vocês viu que vocês curtiram meu conteúdo. E aí elas podem ter interesse dentro disso, e aí ela vai amplificando a sua voz, digamos assim, tá? E aí, depois disso, quando veio o Top Voice, veio aquele boom, né? Porque sai a lista, trocentas pessoas resolvem te seguir, aí você tinha lá 3 mil seguidores, aumenta para 20, 25. Porque até a metodologia agora é diferente, né? No LinkedIn, como cria, porque antigamente acho que era uma vez por ano, alguma coisa desse Tinha uma gênero. lista. A partir de 2021 que começou a ter lista diferenciada. Isso. Eu saí na lista de carreira. Então, imagina. Olha só. Era uma lista menor, né? Ao invés de, sei lá, 50 pessoas no anual, tinha 10, 15. Na minha saiu 10 pessoas. Que legal. E aí, a partir dali, veio o boom, né? A hora que sai a lista no canal dele, daí um monte de gente querer te seguir, ou querer conexão. E aí, você leva um tempo lá para adicionar todo mundo, parabéns para todo mundo, né? Nossa, mas de verdade. Teve gente que ainda não adicionou as pessoas já, mas teve gente que das mensagens daquela época que eu não consegui responder. Porque era muita janela ali, muito inbox. E eu falei, gente, não dá pra gente dar conta, né?
E aí, a partir dali, foi quando eu percebi que me chamaram para ser palestrante, professora, mentora. Caraca. Eu ganhei outras profissões. Foi um abrir de portas que você Abrir nem de portas, imaginava. Vou pegar o exatamente. gancho, eu vou pegar o gancho pra gente falar da Isa Reis de carreira, porque você pegou essa palavra aqui, foi ótima, a gente vai fazer o bate-bola agora. A gente tem uma apoiadora, a Isa Reis, e ela mandou 3 perguntinhas pra gente fazer bate-bola, assim. Então, eu vou ter que colar, gente, vocês Eu sabem, tenho que né? falar o que vier na minha mente, é isso? Em uma frase, como é que você enxerga os desafios que você teve na sua carreira? Nossa. Síntese total. Eu falo de perseverança, porque é um desafio de você provar seu valor 2, 3, 4 vezes. E aí, quem está dentro da diversidade tem isso, né? Então, pessoas com deficiência, principalmente, elas precisam provar seu valor várias vezes. Sim. E às vezes, uma coisa que eu aprendi é: você não tem que provar valor para os outros, você tem que provar valor para você. Exato. E o valor que você consegue construir é o que vai fazer com que as pessoas enxerguem isso em você. Então, para mim, a perseverança foi o ponto principal, que é não desistir, né, do que você está construindo, do que você está fazendo, quais são os planos, os próximos passos que você vai ter. E qual que é o conselho que você daria para alguém que está se movendo na carreira ou que tenha, talvez, essa dor que você trouxe da deficiência, assim, de não desistir dela? Continue o seu caminho e faça o que tiver que fazer para que as coisas aconteçam, tá? Não desista no ponto de que... Porque falar bem ou falar mal, o povo vai falar, né? Então, não deixe de fazer as coisas achando que outras pessoas vão te julgar por isso. Se eu tivesse lá meus 20 anos de novo, quando eu entrei na jornada profissional, esse era o conselho que eu gostaria de ter, porque eu não teria deixado perder tanta oportunidade que eu perdi ao longo da minha jornada pelo medo e também pelo julgamento que eu achava que as pessoas poderiam ter de mim. E para a gente fechar esse tema, como é que você gostaria de ser lembrada na sua carreira? Legado, né? Quando eu quero ser lembrada, eu sempre procuro trazer o que eu estou fazendo de diferente hoje com o tema e também com a minha jornada profissional para trazer de referência para outras pessoas. Porque, por mais que eu esteja no RH, eu não parei por aqui. Então, eu estou fazendo outros movimentos de carreira para que eu possa deixar um legado e esse legado seja perene, né? Tipo o Ayrton Senna, né? Que mesmo depois da morte dele, ele continua sendo lembrado. Então, todas as pessoas lembram, mesmo que não tenha o domingo mais, que as pessoas não vejam mais a Fórmula 1, mas lembram com carinho, porque ele deixou, né, essa mensagem, a trajetória dele, o que ele construiu na Fórmula 1 como um legado. Então, para mim, o que eu falo de carreira assim, é de tentar deixar um mundo melhor para as futuras gerações de pessoas com deficiência, para que elas não passem pelo mesmo perrengue que eu passei e que elas tenham uma jornada mais fluida, principalmente no mercado de trabalho. Sensacional. Perfeito. Gente, Isa, muito obrigada pelas suas perguntas, muito bacana. E aí, agradeço mais uma vez aí a contribuição como apoiadora do canal. E aí, Dani, continuando esse papo, você falou muito de uma pessoa que para o Brasil é importante, Ayrton Senna, né? E a gente estava falando que o letramento da diversidade ganhou uma escalabilidade grande, né? Hoje você tem uma voz ativa grande disso. O que você já conseguiu conquistar ou que você olha e fala, cara, isso aqui eu fiz uma diferença absurda? O que hoje você já consegue tangibilizar para você? As profissões que o LinkedIn me deu, na verdade, eu falo que o Top Voice do LinkedIn foi uma promoção na minha carreira, né? Com certeza. Porque, embora eu tive uma única oportunidade de carreira profissional de promoção, e foi quando eu estava no banco, eu não tive essas oportunidades depois. E se as pessoas olharem lá no meu LinkedIn, aliás, eu convido, né, para vocês me seguirem lá, vocês vão ver que a minha carreira ela foi muito de construir a jornada dentro das organizações e alavancar a carreira de uma empresa para outra, né? Então, sair de júnior para pleno, para sênior, só indo para outras posições em outras organizações.
E aí, quando veio o Top Voice, foi quando eu ganhei uma promoção, né? Uhum. E aí eu Uma ganhei belíssima promoção. promoção, né? E aí eu ganhei outras profissões que eu jamais imaginei que eu pudesse ser. Então, palestrante, professora, mentora, né? E isso é o que eu posso dizer que é o que eu consigo tangibilizar para mim. Agora em menos escala, mas eu estou retomando de novo aí, porque, como eu falei, né, a pandemia mexeu muito com a gente e a gente precisou também olhar para dentro para tentar buscar isso. Tanto que na pandemia foi o que trouxe muito significado de tentar descobrir quem sou eu, né? Lembram da fase rebelde que eu falei para vocês, da questão da gente não entender quem a gente era? Eu carreguei por muito tempo sem saber quem eu era ainda. E a pandemia me trouxe isso. Então, eu consegui trazer um significado maior dentro do que eu fazia e do que eu construía, né, como profissional e como pessoa, mas, ao mesmo tempo, foi a possibilidade que eu vi de transformar coisas que eu poderia trazer não só de benefício para mim, mas também para outras pessoas. Porque a intenção, quando você vira Top Voice, é óbvio, né? Você tem a sua referência, você Sim. vira a referência, Sim. mas, ao mesmo tempo, é o cuidado que você precisa ter com as pessoas que te procuram. Porque elas vão perguntar sobre carreira, sobre LinkedIn, sobre o que você construiu da sua jornada profissional, mas muito no cuidado de ajudar as pessoas, como o próprio Cristiano falou. Porque as redes sociais é para isso também. Embora tenha haters, entre outras coisas, mas o ponto principal das redes sociais é você ajudar com a sua história, porque a sua história, a gente tem mania de achar que a nossa história é insignificante, né? E não, ela É pode verdade. impactar a vida de outras pessoas. É Então a verdade. gente precisa pegar isso e pegar a construção que a gente tem da nossa jornada pessoal e profissional e fazer dela um storytelling para você contar para as outras pessoas, né, como a gente está fazendo aqui agora. Exato. E muito disso é realmente buscar transformar o que aquela pessoa pode ter de dúvida ou de dilemas, entre outras coisas, que um pouquinho do que você conta pode ajudar essas pessoas. Então, um pouquinho do que eu vivi da minha infância e adolescência pode ajudar. Assim como também na minha jornada profissional pode ajudar. Exato. Né? Falando um pouquinho dos desafios de diversidade, 2018 foi quando eu percebi que as empresas começaram a falar disso de uma forma muito mais aberta, embora pessoas com deficiência existisse a lei de cotas. Não era nada assim, estrondoso, glamuroso, nunca foi, e continua não sendo, mas foi quando realmente as empresas começaram a prestar um pouco mais de atenção para dar essa visibilidade para todas as frentes de diversidade que as empresas trabalham. Umas trabalham mais, outras menos, mas em alguma esfera elas estão trabalhando esse tema. E aí, quando eu entrei nessa organização que eu estou hoje, que é uma indústria de papel e embalagem, ela estava começando a construir essa jornada quando eu entrei, e aí eu pude aprimorar mais ainda o meu conhecimento para que eu pudesse também falar isso para fora. Né? Embora eu tenha o meu lugar de fala como pessoa com deficiência, eu também falo das outras frentes. E eu Sim. também sou aliada das outras frentes. Porque não adianta só eu defender a minha pauta e não defender a pauta dos outros. Claro. Aí não seria Aí não diversidade, seria né? diversidade, Exatamente. Porque tem a interseccionalidade entre eles. Super. A gente pode ter 2, 3, 4 diversidades juntas. Por que não? Exato. Né? E o mais desafiador dessa jornada é o quanto a gente precisa trabalhar os nossos vieses inconscientes, porque esses vieses, eles impactam em tudo que a gente faz, e consciente ou inconscientemente a gente toma decisões em cima deles, né? Mas a gente precisa ter uma consciência maior para que você não deixe esses vieses tomarem o seu sentido de diversidade, porque, querendo ou não, isso impacta também na maneira como você escolhe, como que o diretor escolhe candidato, ou como Exato. que o recrutador faz o processo seletivo.
Por isso que a gente tem diversas dinâmicas e processos para a gente poder trabalhar isso, e a gente tem que falar disso o tempo inteiro. Né? Há muito mais, não só para aprendizado para as pessoas, mas para você plantar a sementinha. Né? Exatamente. Porque sempre vai ter alguém que não defende, né? Não gosta, aí defende, por exemplo, né? Quando a gente fala de partido político, né? Um defende diversidade, o outro não, e as pessoas levam muito a ferro e fogo, Exato. né? É verdade. Os extremos dessas conversas, mas não param para analisar o quanto que tem de diversidade dentro de casa, dentro da família, É dentro verdade. do círculo social que você frequenta. Então, a gente precisa entender um pouco mais disso, mas ao mesmo tempo tendo consciência. Só que para ter essa consciência, você precisa plantar a sementinha na Exato. mente das pessoas para elas começarem a pensar no assunto. Exato. Você trouxe na sua fala alguns elementos extremamente pertinentes, assim, e aí uma pergunta que eu queria que você discorresse para nós é como que a gente consegue trabalhar essa comunicação, né, de trazer para as pessoas quebrarem os vieses inconscientes, porque eu acredito muito na prática, né? Se você não tem um convívio com um deficiente ou com alguma diversidade, você não consegue entender isso, né? Se não vive, você obviamente não consegue entender. Como que você acha que a gente trabalha? Qual que é a dificuldade que a gente pode trabalhar para que essas pessoas consigam sentir mais, né, e falar mais sobre? Dentro das organizações, eu procuro sempre de que a gente precisa convencer a alta liderança primeiro. E a alta liderança, ela compra a ideia. Comprando a ideia, ela vai conseguir cascatear para todas as outras frentes das organizações. Sim. Porque se a gente não faz isso com eles primeiro, você não vai conseguir engajar ou ter um engajamento suficiente para conseguir fazer a transformação. E então a gente começa por eles primeiro, mas é claro, sempre tem um diretor ou outro, né? Eu, principalmente, que faço recrutamento de seleção. Eu faço alinhamento com os diretores. Então eu tenho, né? Eu consigo ver se aquela pessoa é aberta ou não para a diversidade. Eu consigo entender como que eles enxergam, né, esse tema. Quando a gente faz treinamento, a gente consegue perceber quem participa, quem não participa, né? Quem que convoca o time para participar, que está mais aberto, entre outras coisas, porque isso faz com que você consiga trazer a diversidade. Mas tem um ponto principal que é a inclusão, ela só acontece com convivência, porque diversidade a gente tem sim. dentro das organizações, Sim. né? Mas a inclusão mesmo, será que ela acontece de fato? Exato. Não importa se é pessoa com deficiência ou qualquer outra diversidade. Sim. E porque se isso não acontece, é muito mais difícil você ter representatividade dessas pessoas no meio. Exato. E você também não convive com elas. Porque daí às vezes a empresa vai lá, cumpri meu papel, contratei. E não olha, não observa, não vê como é que essa pessoa está se relacionando, Não põe na prática, como é que tá o engajamento das pessoas com ela, né? Tem todo esse dia a dia, né, com a pessoa. Exato. Porque você precisa. Você tem que ter a empresa pronta para isso? Não. Mas ela precisa ter consciência de que ela vai precisar mudar isso ao longo do tempo. Então, ter a ciência e a consciência de falar para a pessoa, se for, por exemplo, uma empresa que está começando essa jornada, olha, a gente não tem todos os recursos de acessibilidade, ou a gente não tem todos os times preparados para isso, mas a gente gostaria de ter o seu apoio, de ter a sua contribuição para nos ajudar nessa jornada. Porque essa pessoa ela também pode se sentir incluída no sentido de querer transformar isso de participar para as pessoas, de um modo geral. E foi o que aconteceu comigo. Porque se eu fosse falar mesmo de inclusão acontecer de fato, foi só nessa organização. Todas as outras não tinha esse papel, esse cuidado. Claro, né? Por exemplo, quando fala de lei de cota, você tem que cumprir. E aí tem Sim, porque o governo bate aqui na porta e eu tenho que apresentar o que eu preciso. Sim, mas também teve talvez um pouco ali de acessibilidade ou outra, mas não era nada que as pessoas defendiam ou que tinha isso como uma pauta permanente. E aí só nessa organização é que eu tive, de fato, a inclusão acontecendo. Porque ela aconteceu
na etapa das entrevistas. Entendi. Foi a primeira coisa que eu percebi que eles trouxeram, eles perguntaram se eu precisava de acessibilidade, se eu precisava de legenda, se eu precisava de algum recurso audiovisual. E eu falei que não, a legenda daria, né, se eu tivesse que precisar de recurso, mas eu preciso que a pessoa esteja com a câmera aberta e eu faça a leitura labial. Tá tranquilo. E aí, na integração, na conversa com os gestores, nas conversas que eu tive, né, dos desafios com as outras áreas. Então, isso foi muito de empatia, mas ao mesmo tempo deles terem consciência de que precisavam fazer isso, né? E aí eu entrei lá mais para agregar, né? Então eu acabei ajudando outras pessoas, a gente criou um onboard, né, que a gente chama de onboard de sensibilização, que já tinha na empresa coreana que eu também já fazia, mas ali a gente aprimorou mais. Então toda vez que entra uma pessoa com deficiência, a gente faz com o time e com a pessoa, Que né? A gente pergunta para a sensacional. pessoa o que a gente pode legal. contar dela para essas pessoas, né? Para evitar aquela situação desconfortável de Sim. nasceu assim, né? Como é que você ficou desse jeito, sabe? Essas perguntas aleatórias, que não que você não possa fazer, mas só que isso já quebra um pouco aquela barreira de você Sim. se sentir desconfortável porque tá vendo ali, seja ela uma deficiência visível ou não. E aí você cria esse laço com a pessoa também, a conexão. Perfeito. Né? E aí foi uma jornada crescente onde a gente está desenvolvendo. Então a gente dá cursos, né, para eles. Então todo funcionário que entra na organização ele já tem um banco de loja de diversidade, então ele aprende tudo, ele já sabe o que está acontecendo. Agora que nós estamos em fusão com uma outra, a gente percebe que tem uma diferença no que eles sabem e o que a gente sabe. Né? E aí a gente está agora juntando tudo para que todo mundo esteja alinhado na mesma página. Que legal. Mas não é um processo que vai ser da noite para o dia. Né? Leva um tempo ainda para isso acontecer. Mas tem sido uma jornada incrível, porque eu percebo que foi a primeira empresa que me deu oportunidade para isso. E Que foi legal. quando eu comecei realmente a me desenvolver um pouco mais. E tanto que as pessoas lá me conhecem, me falam, Dani, né, de RH e diversidade. Então, eles já têm um pouco dessa ciência e consciência maior. E aí, quando eu falo da inclusão, porque assim, diversidade tem em todas as organizações. O que não tem hoje é inclusão. E o que a gente está fazendo para isso? Como que a gente incorpora? Porque eu vejo que muitas pessoas que fazem parte da diversidade têm medo de pedir coisas que a empresa tem que fazer porque fica com medo de ser retaliado. Essa era uma pergunta, Dani. Você atua hoje na empresa que você está e você tem toda essa trajetória aí que vocês estão construindo juntos e você traz isso para o teu público do LinkedIn, né? Hoje eu entendo que você faz muito esse trabalho de frente para os gestores, para eles conseguirem fazer um recrutamento de diversidade dentro do que se é esperado, né? Mas eu também entendo que você tem um público direto, que são as pessoas com deficiência que estão no mercado de trabalho concorrendo para uma vaga. Como que é hoje o seu contato com essas pessoas e o que elas estão sentindo hoje no mercado? Como que é elas participar de um processo? Que é como você disse, às vezes concorrendo para uma vaga, são pessoas com diferentes deficiências concorrendo para uma mesma posição. Como que é isso? Como que é trabalhar a expectativa e frustração dessas pessoas? É desafiador, né? Porque o processo é igual para qualquer pessoa. Tá? E eu falo para essas pessoas, não fiquem se candidatando só em vagas exclusivas. Se candidatem em todas as posições. Eu também tinha essa pergunta. Entendeu? Por quê? Às vezes a oportunidade pode estar na vaga que você ficou com medo, não é exclusiva. Né? E ficou com medo. Então, porque essa era uma das minhas perguntas. Quando eu perguntei para você, quando você fez quando você ingressou no mercado de trabalho, que você já entrou numa vaga PCD, você não precisa, a sua deficiência não é para uma vaga especificamente de PCD, você consegue. Poderia concorrer com qualquer outra vaga. Mas eu não tinha essa consciência. Entendi. E tem pessoas até hoje que seguem sem ter essa consciência? Seguem porque continuam acreditando que tem que ser no exclusivo. Olha só. Porque aí eu acho que pode gerar até um bafafá, tá? Mas
Da Eu não audiência. quero. Fala da audiência. Vamos lá, quer ver? Tati, não quero concorrer à vaga com você. Porque a chance do gestor te contratar é maior do que a minha. Hoje ainda existe um sério? viés. Eu acho que ainda Então, existe não um viés. é. Vamos usar um exemplo. Nós duas estamos concorrendo para a mesma vaga. A empresa não pode te excluir do recrutamento, de maneira nenhuma. Mas aí, só que se a empresa te exclui, você pode achar que foi por conta disso. Sim. E aí é uma frustração. Ou você mesmo toma a decisão de não se candidatar por medo de concorrer para A uma maioria vaga. faz isso. É a maioria. Faz isso. Gente, não façam. Não façam. Mas- Porque é cultural, né, Dani? É Eu cultural. sentei na cadeira de RH por um tempo, né, ao longo da carreira, né, sendo gestora, mas eu acho que existe o viés inconsciente, por isso que eu trouxe o letramento e muito da prática, que eu acho que o que vai fazer a diferença e que vai mudar isso é a prática. É você começar a vivenciar empresas como a Dani está relatando aqui, que desde o primeiro momento tem inclusão na hora que vai fazer a pergunta, para fazer uma entrevista. Detalhe, a vaga que eu participei não era exclusiva. Viu? Eu não sabia, tá? Eu achava que Olha era só. Uhum. vaga exclusiva, tá? Mas na época, quando a recrutadora, no caso a gerente, era a coordenadora da vaga, né? Me chamou para o processo, eu me chamou lá pelo LinkedIn, e depois do Top Voice. Coincidência. Aí ela me chamou, tá? Eu fiz o processo, mas assim, eu não sabia se o processo era com pessoa com deficiência ou não. Não tinha mais, porque não tinha vaga, pelo menos não tinha vaga Não tava divulgada em lugar publicada. nenhum. E aí eu falei, por que não? Vamos fazer, né? Fiz e tal, e aí eu acabei passando Olha na só, posição. E aí depois que eu entrei é que foram verificar meu laudo médico e tudo mais. Ou seja, eu não tinha pedido nada Olha disso, só. entendeu? Então, acho que foi depois de 2 meses que me pediram o laudo médico para me enquadrarem, digamos assim, né? Pela lei, né? Pela lei. Sim. Mas o ponto principal, e aí esse é um desafio que eu falo assim, a empresa ela precisa estar num nível de maturidade muito grande para ela poder fazer o processo seletivo de igual para igual com qualquer pessoa. Uhum. Porque qual que é o maior desafio das pessoas com deficiência no processo seletivo? Se vender para o recrutador. Exato. Então, a maioria não consegue se vender. Exato. E aí eu sempre procuro, oriento, né? E eu falo, gente, construam o seu storytelling, começo, meio e fim. Traga os projetos, ao invés do recrutador perguntar, já traz quais foram os principais projetos que você teve ao longo da sua jornada, o que você teve de aprendizado, quais foram os desafios dentro desses projetos, foi em grupo, foi sozinho, teve apoio de alguém, enfim, né? Porque quando você traz o seu storytelling bem montado, fica muito mais fácil de você conseguir se vender para o Exatamente. recrutador. Mostrar Não se habilidade, posicione né? assim, não olhe para baixo, Exato. né? E a maioria das Isso pessoas com vale, deficiência vamos combinar faz que isso vale para qualquer candidato. vale para qualquer candidato. né? Sim. Dani é para todos, gente. É para qualquer candidato. Qualquer. Você saber se portar numa entrevista, você saber conversar, Ser pontual, ser né? pontual, você saber se vender, ter o storytelling bem montado, com começo, meio e fim. Então é muito importante você trazer isso para as pessoas da comunidade de PCD, enfim, não se colocarem como inferiores. Né? Se eles concorrerem para uma vaga de pessoas sem deficiência, é todo mundo concorrendo realmente de igual para igual, né? Porque às vezes um profissional com o PCD, não é nem porque ele ensaiou, mas às vezes ele está muito mais empoderado sobre a carreira dele, sobre a pessoa dele, do que uma pessoa sem deficiência, né? Ou seja, não tem por que ficar acanhado ou se sentir menor. Mas a maioria se sente, Se sente. porque quando você fala deficiência, Uhum, aí trazendo um pouco do viés, né? é. A inconsciente, as pessoas vão olhar muito pelo sentido de que falta Competência, alguma né? coisa, É. Uhum. né? Ela não é eficiente, sendo que não tem nada a ver, Não tem né? nada a ver. Mas fazem esse tipo de associação. E não é de hoje, né? Então, Exato. até porque, por exemplo, na minha infância, a maioria das pessoas viravam para mim e falavam que eu tinha que ser curada. Aí você fala, curada de quê? Né?
Principalmente minha família, né? Que metade da minha família é evangélica, então imagina essa questão de Ai, cura. tinha aquele negocinho, né? Era Tipo, a mãozinha. tiro, essa questão de cura era muito forte. Sim. E eu não entendia muito bem por que tinha esse pensamento que eles construíam junto. Sim. E hoje as pessoas elas olham muito para isso. Agora é ao contrário, né? Até viram para mim e falam assim: nossa, mas você não tem cara de ser pessoa com deficiência. Eu falo: ah, mas deficiência tem cara, tem cara. É, Ô, menina. Dani, você trouxe uma fala muito interessante de jornada nas organizações. Você acredita que hoje a gente, né, tem feito... Existem muitos movimentos grandes de larga escala, né, no contexto de diversidade. Mas você trouxe na sua fala assim, eu só me movi de cargo quando eu fui trocando de companhia. Hoje a gente fala muito sobre experiência, sobre aprendizagem, como é que a gente aprende, né? Você acredita que essa questão de você alavancar a sua carreira, né, sendo pertencente a um grupo de afinidade, diversidade, nas organizações hoje já está melhor? Ou ainda é um movimento que as pessoas precisam fazer de trocar de companhias para elevar os seus cargos? Sim e não. Sim e não, adoro. Sim, as empresas elas estão se movimentando para isso, até porque a maioria delas tem metas, né? Meta de contratação, meta de promoção, tudo tem meta. Né? E quando se fala de diversidade, está muito enraizado nisso, e a gente tem essas pautas, e aí tem algumas, por exemplo, que quando constroem as metas de diversidade, eles trazem metas com retorno financeiro. Então, assim, você só vai ter bônus lá se você tiver um time diversificado, se você tiver promoção na sua área, entre outras coisas. Então, Isso é bom e ruim, né? É ruim. Tem ruim. situações que você precisa, de alguma forma, entre aspas, forçar, mas, ao mesmo tempo, você pode fazer com que esse gestor tenha um discernimento maior e ele faça isso sem ter uma necessidade de ter uma meta ali na cara dele falando que ele tem que fazer aquilo. Tá? Talvez é um modelo, talvez não tão correto, de um letramento e também de trazer a prática, né? Porque, de alguma forma, tem que aprender. Sim. Pode ser pelo amor ou pode ser pela dor, mas aprende. Mas, assim, só que, no geral, eu vejo que tem empresas conscientes, muito mais conscientes, e que elas fazem o letramento, e que elas fazem essa estrutura, e conseguem trazer isso de uma forma muito mais aberta, e a gente fala, ó, não aprendemos tudo, não sabemos de tudo, mas a gente está no caminho. Né? E tem outra que é no tranco e barranco, que você vai tentando fazer as coisas e forçar, querendo ou não, forçar um pouco para você conseguir fazer as movimentações. E eu percebo que as organizações elas têm dado mais oportunidades para algumas pessoas com deficiência, e eu vejo algumas ocupando cargos de liderança, mas ainda é uma jornada solitária, né? Então você não tem tantas referências ainda dentro do mundo corporativo, por conta, né, de viés, da questão do que eles entendem, como que eles fazem a avaliação de desempenho, né, como que eles estruturam isso, né, para que você consiga avaliar bem uma pessoa, porque você não tem como você comparar quem tem deficiência, quem não tem, da mesma forma, dependendo do tipo da deficiência que a pessoa tem. Sim. Isso falando já desse público, né? Considerando outras vertentes, quais são os processos que você precisa desenvolver? Você tem mentor, tem plano de carreira, tem desafio, tem método. O que você está trazendo para aquela pessoa? Porque também tem, e aí eu não vou tirar o mérito da empresa, porque as empresas elas estão fazendo isso. Mas a gente também tem que ter o nosso. O que nós estamos fazendo para conseguir chegar lá? É verdade. Porque às vezes a gente pode estar confortável no cargo que a gente está por 10, 15 anos, mas tem outras pessoas que não. E aí, como que você está fazendo isso para você conseguir chegar no lugar que você quer chegar? Porque eu, por exemplo, que eu falei para vocês, eu não estou parada no RH. Né? Eu fiz um curso agora que eu já estou me preparando para 2026. Que é quando as empresas, na verdade, a B3 vai começar a cobrar das empresas que estão listadas na Bolsa quadro de conselhos diversificados. Que legal. E aí eu fiz um curso de formação de conselheiro. E aí pergunta que não quer calar. O que eu fui fazer nesse curso, né?
Porque quando eu fui fazer o curso, na verdade, eu fui já pensando nisso, né? Porque eu vi que a B3 ela começou esse caminho de diversidade dentro da organização, mas também olhando para fora. E Sim. o ponto principal do curso é realmente o que o conselho faz, né? Ou seja, é um cargo que eu não ocupo, se eu Sim. se for CMO, entre outras coisas, mas me deu uma luz muito grande do que Sim. eles fazem, tomada de decisões que eles têm, que às vezes não está na nossa alçada, e aí você consegue entender por que as empresas fazem várias movimentações, contextualizações de tudo que está acontecendo, mas principalmente já pensando nisso, Sim. porque qual é o papel que a B3 quer agora? Eles querem que dentro do quadro de conselho tenha pelo menos uma mulher, né? E mais uma pessoa de um grupo subrepresentado, que aí pode ser preto de pardo, Sim. indígenas, pessoas com deficiência e LGBTQIA+. Então, eu falei, bom, já que é assim, já vou me preparar desde já. Olha só. Né? Que legal. E aí agora, qual que é o meu principal desafio? É ter uma empresa para que eu faça parte de um conselho, no primeiro momento pro bono, né, para você ganhar, Claro. Sim, Pra ganhar habilidade, né? Claro. ganhar experiência, bagagem, para você depois começar a galgar essas empresas que estão listadas na Sim. bolsa. Ah, mas o que Atenção, empresas com conselho. Dani. E eu acho Bom, que me contratem se quiserem, né? Me Exato. chamem. eu acho que você trouxe um ponto muito importante na sua fala. Logo no começo você disse como é que a gente inclui a diversidade, né, com os líderes. Isso é um grande pilar de gestão de mudança. Como é que a gente faz a mudança acontecer? São dos líderes. E ter a representatividade dentro de conselhos, né, Majoritariamente que é masculino. majoritariamente masculino, eu acho que é um mega de um golaço e não tem outra forma de fazer isso que não seja pela B3. Porque eu acredito que aí sim a gente está falando do alto escalão que rege todo o mundo, trazendo a diversidade com um patrocínio muito forte, porque qualquer conselheiro vai ser um grande patrocinador. Então eu super apoio. Então E é aí, ótimo esse o movimento. legal disso tudo é conhecer as pessoas que foram fazer o curso, porque são pessoas que tomam decisões Sim. dentro das organizações. Que legal. E detalhe, a minha turma foi a que teve, se eu não me engano, 35% de mulheres, sendo que não Olha. tinha nos outros cursos. Que tá? legal. E aí eu fiz esse curso também pela, como é que eu posso dizer? Não é cota, mas eu tive a oportunidade, né? E aí no meu curso tinha uma outra pessoa com deficiência também fazendo. Então, isso mostra que as próprias fundações, né, escolas que fazem esse Exato. curso estão trazendo a diversidade para a pauta e estão trazendo diversidade também para que elas possam ter esse lugar, né? E aí eu fui por indicação de uma outra pessoa, né, que é o Thierry. Thierry também tem a mesma deficiência que a minha. E ele falou, Dani, você que levanta a pauta, né, que é ativista e tudo mais, você daria bem no papel de conselho, né? E aí eu, sem entender muito, fui pesquisar, procurar, Que e ele legal. falou, você fazia o curso. E aí eu me inscrevi para fazer o curso e aí eu fui aprovada, mesmo não tendo cargo de gestão, Sim. mas embora eu tenha interface com essa alta liderança, é o que me permitiu poder fazer o curso. Que legal. E foi uma escola, eu falo assim, é o curso de administração em 2 semanas. É um pocket, né? É um pocket o dia inteiro. E você aprende, você entende o que eles pensam, qual é a tomada de decisão para o futuro, o que vocês definem dentro disso. Tanto que na última aula eles fazem uma simulação de um board case, cada grupo, né? Porque como é muita gente, então cada grupo tem um personagem e aí uma pessoa representa lá Que na legal. hora, lá fazendo a Que legal. encenação. E aí toda a discussão que tem, o que está acontecendo, como está acontecendo e tudo mais, volta para a mesa para discutir se vai continuar com a ideia ou se vai rejeitar a proposta, enfim, várias coisas Que assim. legal. E os professores, eles ajudam muito nisso. Quando, por exemplo, teve uma hora lá no board que saiu do tema do que era da pauta. Começaram a falar, por exemplo, que tinha que demitir o presidente. Aí o pessoal começou a falar assim, mas a gente não está discutindo isso. Quem está trazendo isso para a pauta, né? E aí viram que estava muito focado nisso. E aí os professores, eles também dão uma sabatinada lá para explicar o que está acontecendo, que não deve Objetividade. fugir da pauta. Vocês têm que seguir o que vocês
planejaram, né? E é muito legal porque a tomada de decisão de muitas coisas que acontecem na Que organização interessante, parte né? deles, não parte, Uhum. não parte do gestor da área, não, é mais para Vem cima. daqui pra cá. Exatamente. Nosso tempo voou, Dani. Gente, uma hora é muito pouco, Você É né? viu? pouco. Você viu? Você Por viu isso que a só? gente brinca, a gente fala que Não sempre fica, não vira um cafezinho que a gente fica aqui horas conversando? Por isso que a gente sempre convida para já marcar aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai querer marcar mais um para a gente falar dessa jornada, porque a gente sempre tem que ter capítulo 2, 3, 4. Uma hora passa muito rápido, passa realmente. muito rápido. Mas para aquela câmera ali, Dani, que é a sua câmera, Uhum. como é que as pessoas te acham nas redes sociais, né? A gente está sempre vendo ali a Dani lá nos eventos de RH também. Como é que elas se acham? Como é que elas se contactam com você? Muito bem. No LinkedIn, vocês podem me procurar como Daniela Avelino. Geralmente aparece na primeira opção da barra de busca. Se não achar, pode colocar Top Voice do lado, que aí vocês conseguem me encontrar. No Instagram tá como Daniela Avelino também, tudo junto. Tem TikTok também, mas não tenho usado muito. Mas essas são as duas redes principais que eu mais uso para me comunicar e falar sobre o que eu falo. RH, diversidade, recrutamento e seleção e muito mais. Dani, a gente super agradece seu tempo, sua disponibilidade de estar com a Eu que gente. agradeço e Parabéns foi pela incrível. trajetória, parabéns pela história. Obrigada. Muito bonito, muito incentivador para nós e com certeza para toda a nossa audiência. Que você continue fazendo história, que você continue incentivando as comunidades e principalmente as empresas a cada vez mais de realmente incluírem, né, toda essa, tudo que se é pautado, né, porque às vezes eu falo que a teoria é muito boa, mas a prática mesmo ainda deixa a desejar, exatamente. Então que cada dia mais você ajude e incentive profissionais a colocarem a diversidade e inclusão dentro das empresas. Muito obrigada. Muito obrigada. E obrigada a você pela audiência, mais uma quinta-feira aqui, ou sei lá que dia que você tá vendo isso, mas obrigado por ter apertado o play e ter ficado aqui com a gente até o final. Super beijo pra você. Tá assistindo pelo YouTube? Corre lá no Instagram, segue a gente, Experiências Contam, _podcast. Mesmo nome a gente também tá no LinkedIn. Continuem se comunicando, se conectando com a gente. Sempre é uma delícia responder e receber o feedback de vocês. Beijo, até a próxima. A gente agradece também aos nossos apoiadores, Isa e Leque. Então, procurem lá elas e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.